É o seguinte, eu acho, tem uma coisa conectando aquela cena do começo, né? Os países estão preocupados demais com Wakanda, por conta de não ter a tecnologia que o Wakanda tem. E aí a gente vê, né, quando eles fazem toda essa exploração para descobrir que existe vibrânio no fundo do mar, eles descobrem essa outra nação que é Talocan, né? E aí me veio, né, quando a gente decidiu discutir esse filme, depois da gente ter assistido, eu me lembrei de um autor que ele chama Achille Mbembe. Eu não sei se é assim que fala. Ele escreve... africano, né? Ele é um africano, né, camaronês, ele escreve um texto chamado A Necropolítica, em que ele traz um conceito de política e de soberania que é baseado... A ideia de soberania no contexto ocidental foi construída em cima do tema da racionalidade, que nos guiou para o debate, para a construção de um sistema democrático, do reconhecimento dos participantes, e ele nos traz uma outra visão de soberania que é baseada no controle sobre a vida e a morte do outro, né? E então, se eu controlo a vida e a morte do outro, se eu controlo o corpo do outro nesse sentido, eu sou o soberano. E no começo do filme, eu acho que quando a gente tem essa discussão geopolítica, eu enxerguei essa preocupação. Se eu não consigo controlar a vida do outro, eu não consigo controlar as cordas que regem a sociedade, o funcionamento das nações. Então, quando o representante dos Estados Unidos está falando e o representante da França está falando, eles estão reconhecendo o quê? Nós perdemos a soberania porque agora quem pode nos matar são eles. Né? E essa é uma visão muito fria do conceito de política, mas o Mbembe, ele fala que é um conceito muito mais realista do que a ideia da racionalidade até, né? Não que não hajam ganhos civilizatórios em pensar na razão, mas na prática, essa política de racionalidade, ela serviu em contextos muito específicos da Europa. Para esses povos dominados, soberania nunca foi isso. Soberania foi você estar morrendo na mão do outro, né? E aí o filme... O outro decidir se você vive ou se você morre. Se você vive ou se você morre. E aí quando tem essa inversão ali no filme, né, a necropolítica passa para a mão de outro que tem a possibilidade de exercê-la, né? Por mais que o Wakanda não seja apresentado como uma nação belicosa e tudo mais, né? Ela tem esse poder. E aí e mais uma vez, quando a gente vê essa experiência do Namor com o colonizador, ela me traz também essa questão da vida e da morte, né? Que tá rondando a política o tempo todo. Né? Então eu acho que é um pensador que acaba, claro, né? Depois a gente linka o texto dele, tem versão em português. É um texto complexo, porque ele vai trazer toda a discussão sobre o biopoder do Foucault, enfim. Mas eu acho que esse tema, ele é muito claro, né? Poder, soberania, controlar os corpos também. Isso então, eu acho que é legal. O filme transcorre, né? E a Shuri, que é a princesa, né, de Wakanda, vai parar nas mãos do Namor. E o Namor faz dela uma prisioneira, mas também uma convidada de honra, coloca ela num traje e leva ela até a cidade, né, de Talocan, e mostra as maravilhas da cidade. E aí, tipo assim, ela entende, né, porque a história deles, ele conta a história para ela, né, a gente conhece a história dele porque ele conta para ela, e há uma relação amistosa entre os dois, e de repente ele fala assim, ó, vou atacar a superfície, e se você não tá comigo, você tá contra mim e eu vou atacar você. E tipo assim, eu achei aquilo muito radical, né? Dá pra entender ele querer atacar a superfície por esse conceito da necropolítica, né? Porque se ele tem o poder, de fato, de controlar os corpos, e como os corpos do povo dele foram corpos oprimidos, né? E ele é o filho da vingança, né, Wagner? Estaria talvez na hora de ele oprimir os corpos, né? Ele dá esse veneno amargo pra própria... Hã? A questão dele não é oprimir, a questão dele é eu vou atacar antes que me ataquem, né? Porque ele viu o que um colonizador faz. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que aí nesse ponto ele se conecta com o Killmonger, né? Mas por que ele quer envolver a Shuri e o Wakanda? E se o Wakanda se colocar de maneira neutra, ele vê a Wakanda como inimiga dele, né? Isso que eu achei assim, meio mal costurado no filme, sabe? Acho que aí que o filme força um pouco para ver um conflito entre essas duas nações. Mas porque, em princípio, até como o Fernando mencionou, a primeira cena também me gerou assim, caraca, esse filme vai ser muito bom, né? Aquela cena propunha a questão que a gente esperava, porque o primeiro filme termina com T'Challa
abrindo, né, para o mundo, falando do Vibranium e tal. Enfim, T'Challa é o conciliador, é o cara da conversa e tal, enfim. A gente falou um pouquinho no outro vídeo sobre esse lugar que ele tem e tal. Mas aí a gente vê as consequências disso. O próprio Namor fala para Ramonda, olha, foi o seu filho que arrumou essa encrenca. Foi ele que falou, entendeu? E isso é importante. Porque a gente pode pensar que ele é ingênuo e tal, assim, a gente pode pensar muitas coisas sobre a decisão do T'Challa, né, de fazer isso. Mas o fato é que o filme já começa com esse discurso. Olha, o Wakanda abriu e agora olha as consequências, né? Isso tá sendo jogado na cara dessas nações poderosas, a França, os Estados Unidos e também na nossa, propõe uma questão, mas aí eu acho que onde o filme escorrega, porque o resto do filme passa batido essa questão, não aparece as outras nações, aparece... Não, a segunda metade do filme, Wagner... Ele é agente da CIA, entendeu? Mas nada concreto, entendeu? Como a verdadeira ameaça. A segunda metade do filme é o confronto dos talocanos com a Wakanda, cara. Sim, pois é. Agora, as nações que estavam ameaçando no início, isso desaparece da trama. Aliás, uma observação interessante sobre isso é porque o primeiro filme é de 2018, né? Os filmes têm seguido, de uma certa forma, o tempo real, né? Salvo no período do blip, que tem uma passagem de tempo ali e tal. Mas a gente pode considerar que se passaram esses anos aí, não sei exatamente, mas passaram alguns anos. A gente teve outras séries, outras coisas que transcorreram num período posterior, né? Transcorreram num período posterior ao primeiro filme, né? E em nenhum momento essas discussões são feitas, em nenhum momento se fala de Wakanda, ou do Vibranium, ou dessas questões geopolíticas. Até a série do Falcão, de Soldado Invernal, que a gente também já fez vídeo, por que não está ali essa questão? Quando está falando de imigração e do blip, né? Uma nação super poderosa, altamente tecnológica, acabou de descobrir. E o Wakanda, como discussão, não aparece, né? Aparecem as Dora Milajes, mas essa discussão sobre o Wakanda não aparece, né? E de repente aparece nessa cena, nesse filme, e depois desaparece de novo, né? Eu acho uma pena como essa discussão sobre o Wakanda simplesmente desapareceu no universo Marvel. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.